Se prepara. Se prepara, pastora. Se prepara, missionária. Porque Deus, Ele vai tratar conosco de uma forma especial nessa noite. Abra a palavra do Senhor no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Livro de Samuel, capítulo de número 12. Se você for encontrando, dá um glória a Deus. Assim está escrito no versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, diga grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar a comer o viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi e sobre Israel eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dê a casa de teu senhor de Judá. Só até aqui. Pode sentar dando glória a Deus, amém? Não vou me demorar, vou ser rápido, porque nós temos um ato profético que é a unção, e a unção hoje é com nardo. Mas repita comigo. Repita comigo assim: este homem pagará 4 vezes mais. Você vai lembrar isso aqui na sua mente. 4 vezes mais foi a ordem do rei. E bem nós sabemos, irmãos, que quando o rei fala é decreto. Por isso que quando você receber uma profecia do rei Jesus, que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai ser feliz, que você vai casar, que você vai constituir família, você tem que acreditar nisso. Você tem que abraçar, porque é verdade. Escute, a Escritura nos ensina, no capítulo 11 do livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, que Davi, chegou o tempo em que os reis saíam para guerrear, mas Davi, ele ficou no palácio. Por isso que quando o pastor ele fica nervoso quando o crente falta culto, é porque se você não está na igreja fazendo a vontade de Deus, você pode estar em outro lugar fazendo a vontade do diabo. É duro, não é isso? Mas é a mais pura verdade. Se eu não estou na casa de Deus, eu posso estar em outro lugar. É claro, se você está trabalhando, se você está fazendo um trabalho social, Deus está contigo, mas é um risco ficar em casa no dia de culto. Quando a Bíblia fala que chegando o tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. E Davi começou a passear no seu palácio. E Davi chegou ali no alpendre, e ele olhou para o vizinho. E quando ele olhou para o vizinho, a mulher do vizinho estava nua tomando banho.
E a Escritura diz que quando ele olhou para aquela mulher, ele se apaixonou por aquela mulher de uma forma avassaladora, de tal forma que ele chamou o seu servo e disse: busca aquela mulher agora para mim. Mas o servo disse: mas ela é casada, meu senhor. Falou: não quero saber, busca ela. Por quê? Porque quando não se faz a vontade de Deus, se faz a vontade do... A Bíblia diz que é assim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. E a Escritura diz que ele foi, buscou a mulher casada, o seu marido estava na guerra, trouxeram a mulher, ele adulterou a noite inteira com aquela mulher. A Escritura diz que logo pela manhã, limpando-se da sua impureza, ela foi embora. Mas passando alguns dias, ela manda uma notícia para o rei: rei, estou grávida. E agora como é que ela vai sair dessa? Porque segundo a lei judaica, quando uma mulher engravidava, não sendo seu marido, ela era apedrejada. Então Davi começou a maquinar na sua cabeça um plano diabólico, como ele sairia dessa situação. Então ele mandou com que trouxessem o seu marido da guerra, trouxessem o marido daquela mulher chamada Betseba da guerra, e trouxe e disse para ele assim: vai para a tua casa e fique com a sua mulher. Mas aquele homem era tão fiel, aquele homem era tão fiel, Urias era tão fiel a Deus e a Davi, que ele disse: de maneira nenhuma, meu Senhor, enquanto meus irmãos estão na guerra, de maneira nenhuma eu ficarei com a minha esposa, antes ficarei aqui no palácio fazendo guarda. Aleluia, irmãos. Mesmo ele sendo injustiçado, traído, enganado, ele ainda permanecia fiel a Deus e ao seu rei. A Escritura diz que a mente de Davi continuou a maquinar e disse: já que ele não vai, porque ele quer ser fiel, então eu vou botar ele para ser fiel lá na guerra e morrer. Então ele escreve uma carta ao seu general chamado Joabe: Joabe, coloca esse senhor na frente da batalha, aonde há flechas, aonde há batalha, aonde há espada. Joabe então recebe essa carta pelas mãos do próprio Urias e coloca ele na frente da... O que aconteceu? Urias morreu. Davi agora ele passa de adúltero, vamos imaginar, vamos voltar aqui e recapitular. Em vez dele estar na guerra, ele está onde? Em casa. Primeiro erro. Segundo erro, adulterou. Terceiro erro, maquinou um homicídio e Urias foi morto. 3 erros. 3 erros. Porque a Escritura diz que um abismo chama por outro abismo, irmão. Se você está fazendo alguma coisa errada, para de fazer, porque se você não parar, esse erro vai te levar a outro erro, a outro erro, a outro erro, a outro erro, e então você vai chegar no inferno. Não tem meio termo. A Escritura diz que mesmo assim, depois de tudo isso, Davi age como se nada tivesse acontecido. Já viu pessoas que pecam e não aconteceu nada? Dia desse eu estava num local onde tinha alguns conhecidos, e tinha uma mulher falando mal, falava assim: olha, até hoje eu não vi um homem sincero, todo homem não presta, todos traem a esposa. Eu falei: opa, tem uma aqui, tenho 26 anos de relacionamento entre namoro, noivado, casamento, e nunca traí a minha esposa. Por que eu vou aceitar alguém abrir a boca diante de mim para blasfemar contra mim? Não vou, irmão, de maneira nenhuma. Porque tem pessoa que peca, mente, faz tudo quanto é o que não presta e quer ser melhor do que os outros. Falo isso não para me engrandecer, mas para a honra e glória do Senhor, porque primeiramente a minha aliança é com Ele e depois com ela.
Davi fez tudo isso e nada. Tá ótimo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá favorável, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá bom. Quantos pecados não estão ocultos que ninguém sabe? Mas tem um que sabe. Deus está vendo tudo. Ele está vendo tudo. A Escritura nos ensina, meu irmão, que Ele vê tudo. Nada foge ao seu controle. A mulher então engravida. Davi manda matar o marido. Quando passa então o luto dela, a Escritura diz que Davi chama ela para o palácio e casa-se com ela e coloca ela como sua esposa. E a barriga vai crescendo. A barriga vai crescendo. E esse bebê nasce. Porque tem pecados que provocam até nascimento de aparentemente bênçãos. Tem gente que ainda fala assim: olha aí, eu estou no pecado e ainda Deus me honra. Um testemunho para você, meu irmão. Levar o título de crente não significa que está salvo, não. Um dia eu estava com um crente, estava sentado dentro de uma agência bancária. Quando nós estávamos lá, aí estava meio entedioso, estava demorando muito, eu fui lá para fora. Quando eu saí, demorou um pouquinho, ele chegou também. Eu falei: não vai mais ser atendido não? Ele falou: rapaz, eu saí para cá porque eu acabei de ser abençoado. Eu falei: mas como é que foi a bênção? E ele disse assim para mim: olha o que Deus me deu, ó. E eu olhei, irmão, era numa época que celular só tinha quem era rico. E eu falei: como assim, irmão? Estava sentado, olhei para o lado, olha, estava do meu lado. Eu falei: é Deus, purinho, Deus me deu. E eu peguei. E eu falei: rapaz, então liga aí que deve ter um parente escrito mamãe, papai, meu amor, né? Que a gente coloca, pelo menos eu, na minha agenda, essa coisinha linda aqui tá de amor, hein? Como é que tá na agenda o seu cônjuge? Eu não sei, né? Aquela coisa não pode, né, irmão? Aquela coisa não pode. Abençoada? Não. Aquela benção. A irmã Juscelia, benção, oi benção. Irmãos, eu disse: caça. Ele disse que nada, o que Deus me deu é meu. Ele tirou o chip e quebrou. Então vai ter pecado na vida de alguém que vai até nascer um bebê do pecado. E a pessoa vai pensando que é de Deus. Deus está abençoando. Deus está abençoando. E tem gente que engana, compra, não paga, pega emprestado, não paga. Tem tanta coisa, mas já você vai entender, irmão. Vai dar tempo. E a criança nasce, o fruto do pecado, do adultério, o fruto de um homicídio nasce. E agora Davi está com aquela criancinha no colo, a coisa mais linda. E Deus então do seu alto e sublime trono fala bem assim: Natan, o profeta Natan, vai lá, porque eu tenho uma coisinha para acertar com Davi. A Escritura diz que Natan entra na presença do rei, e o rei logo fica feliz, porque quando um profeta chegava na presença do rei, o rei já ficava feliz, porque aonde tinha profeta, tinha a presença de Deus. Aonde tinha profeta, tinha palavra de Deus. Aonde tinha profeta, tinha libertação, tinha poder, tinha profecias, irmãos. Aonde tinha profeta, tinha poder de Deus. O rei então ficou feliz, e o profeta então olhou para ele e disse assim: profeta, rei, tem uma questão para o Senhor julgar, porque os reis julgavam questões. Quem lembra quando as duas mulheres, quando uma, o seu filho morreu, e a outra tinha um filho vivo, e a outra pegou o filho morto, colocou no lugar do vivo e pegou o vivo para ela, e elas foram na presença do rei Salomão. O rei Salomão então, não sabendo, ele teve uma ideia, porque ele era um homem sábio, inteligente. Ele mandou pegar uma espada e partir a criança no meio.
E quando ele mandou isso, a mãe, que era verdadeira, disse: não faças isso, porque no coração dela era melhor ver o filho vivo nos braços de outra do que ver o filho morto, partido em dois. Você está entendendo isso, irmão? Os reis julgavam as causas. E Natã então disse para Davi: Davi, rei, tem uma causa para o senhor ser julgado. Tinha dois homens, um era rico e o outro era pobre. O outro tinha tudo, o outro tinha rebanhos, o outro tinha riquezas e o outro não tinha nada, a não ser uma cordeirinha linda, que ele amava, que ele tinha compaixão, que ele era apaixonado por essa cordeirinha que ele criara desde pequenininha. Ela bebia no seu copo, ela comia no seu prato e ela dormia no seu colo. Olha que coisa mais gostosa, irmão. Isso não é relação de intimidade? Ela bebia no copo, comia no prato e deitava em seus braços. Mas chegando um viajante na casa do homem rico, o homem rico olhou para a sua abastância, olhou para a sua riqueza e não quis tirar nada dessa riqueza, mas ele foi e roubou a única cordeirinha que aquele homem pobre tinha, matou-a e deu ao seu viajante. A escritura diz que na hora Davi se levantou do trono com ira e disse: esse homem é digno de morte, e ele vai pagar por essa cordeirinha 4 vezes mais. Repita: 4 vezes mais. Tá fraco, 4 vezes mais. E você não pode esquecer que palavra de rei é decreto. Por isso, irmão, a Bíblia nos ensina que nós somos reino e sacerdócio santo. Nós somos o quê? Príncipes e princesas de Jesus. Por isso que você não pode amaldiçoar teu filho. Morava perto de uma mulher que eu escutava por cima do muro ela gritando assim: ah, miserável, eu vou quebrar tuas pernas, eu vou cuidar de você, mas eu vou quebrar. Você está entendendo o que é isso? Ah, você sua miséria, por que você não morreu? Por que você nasceu? Tem gente que fala assim do filho e da filha. Tem gente que fala: você nunca vai ser feliz. Tem gente que fala: você só nasceu para me trazer desgosto. Você já viu essas pessoas falando isso? O poder da palavra de uma mãe, o poder da palavra de um pai. A escritura diz que a língua tem o poder da vida e da morte, e quem bem a utiliza colhe dos seus bons frutos. A escritura diz que Davi disse: este homem que fez isso, ele tem que pagar 4 vezes mais. Lembra da criança? A escritura diz que naquele mesmo momento a criança adoeceu, ficou doente. E Davi, ele não comeu e não bebeu enquanto aquela criança estava doente. A escritura diz que um dia ela morreu. E Davi se levantou, comeu e bebeu. E as pessoas que estavam do lado dele dizem assim: mas Senhor, enquanto a criança vivia, o Senhor não comia e o Senhor não bebia. Agora a criança morreu, o Senhor come, dá glória a Deus. Porque Davi sabia o que ele tinha feito. Davi sabia o que estava acontecendo. Davi sabia que o decreto que saíra da sua boca tinha um propósito: acerto de conta. Mas amém, acontece que a vida segue. Davi, ele novamente tem um filho com a Betseba. Tem outros filhos e outros filhos. Davi também agora ele tem outros filhos como Aminon, ele tem outros filhos como Tamar, a sua única filha, e ele também tem um outro filho chamado Absalão, que segundo a Bíblia não houve homem mais lindo do que ele. Pensa num homem bonito. Se tu passasse por ele na rua, tu ficava com raiva dele. E o homem era bonito, era lindo. A escritura diz que um certo dia Aminon, ele se apaixonou pela sua própria irmã chamada Tamar, e ele tentava todos os dias algo com ela, até que um dia um amigo que tinha o espírito das trevas
disse para ele assim: olha, se finge de doente e pede para que ela leve comida até o seu quarto, e quando ela chegar no seu quarto, você a violenta. A escritura diz que ele se fingiu, não queria comer, não queria beber, e ele pede para seu pai Davi, dizendo assim: pai, deixa que Tamar leve comida, quem sabe eu me alegre e coma um pouco. A escritura diz que quando ela levou a comida, é muito triste, a escritura diz que ele pegou ela à força e violentou, de tal forma que, acabando o abuso, ele jogou ela para fora do quarto, e a Bíblia diz que ela ficou com nojo, ele ficou com nojo dela, não quis mais nada. Ou seja, a morte psicológica da sua filha. Porque nesse tempo, a única honra, infelizmente, irmão, que a mulher poderia dar para o seu marido era filho e ser pura. Ela não teria mais condição de ter um marido, não teria mais condição de ter uma vida como outra mulher. Agora temos um filho morto, recém-nascido, e temos agora uma mulher sem vontade de viver. A escritura diz que Absalão ficou sabendo disso e ficou com muita ira. Por quê? Porque Davi tinha vários filhos com várias mulheres, mas porém Tamar, ela era a única irmã de pai e mãe de Absalão. Absalão então faz uma trama, leva todos os seus irmãos para caçar, e nessa caça ele mata Aminon. Absalão mata Aminon. Você sabe o que é isso, irmão? Eu nunca vou sentir o que é isso, mas um pai, uma mãe vê um irmão matando o outro, um irmão abusando de uma irmã. Você sabe o que é isso, irmão? Isso é maldição. E foi uma maldição plantada pelo próprio rei Davi. A escritura diz que agora Absalão foge, depois de ter matado o seu irmão Aminon. Absalão foge, e depois ele arma um grande conflito contra seu pai, de tal forma que expulsa seu pai do trono. Estou sendo bem objetivo. Ele consegue expulsar Davi e ele se torna rei de Israel. Tudo isso por quê? Porque Davi um dia deixou de fazer a vontade de Deus e ir para a guerra e ficou em casa. Tudo isso porque, embora se ele tivesse ficado em casa, embora ele tivesse cometido adultério, ele ainda havia possibilidade de não deixar com que essa maldição de homicídios acontecesse na sua casa, se ele tivesse arrependido. Mas ele não se arrependeu, ele continuou no erro, no pecado, na mentira, e agora, se tornando homicida, ele provocou tudo isso, e agora ele está fora do trono. Davi então arma um exército, volta, guerreia contra seu filho, e ele ganha a batalha. Mas porém, o seu general, a escritura diz que persegue Joabe, Absalão, e Absalão fica preso em uma árvore, e a escritura diz que Joabe mata Absalão. Davi provocou a morte de seus 4 filhos. Ele decretou a morte dos seus 4 filhos. Já pensou, missionário? Como que a palavra tem poder? Se ele se arrepende do seu pecado, porém ele não incita a ira do Senhor contra a sua geração, de repente o poder de Deus poderia perdoá-lo. Mas no entanto, 4 filhos, 3 filhos homens, e matou a descendência de Tamar, pelo simples fato de um dia ter ficado em casa em vez de ter saído para a guerra, pelo simples fato de, mesmo tendo adulterado, mas Deus estava pronto a perdoá-lo. De repente existe um decreto de morte sobre a tua família, e eu falo isso para você porque havia na minha família isso. Meu pai, quando ele era jovem, ele era guia de espíritos.
Meu pai, quando ele era adolescente, ele era alguém utilizado no espiritismo. E isso vinha da mãe dele. E isso vinha de gerações. Até que quando chegou na minha vida, essa maldição foi quebrada. Você sabe o que é? Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, vou levar para fulano benzer. Ah, estou com uma dor nas costas. Ah, vai ali no centro A, no centro B. Porque lá tem a mãe da não sei das quantas que vai passar uma arruda com sal nas tuas costas e vai acender o charuto e vai fazer um trabalho lá e você vai... Você sabe o que é viver isso? Foi quebrado na minha vida. Porque havia um decreto de morte na minha família. E foi quebrado na minha vida. E não tem nada para o meu filho a não ser salvação em Cristo Jesus. Não há nada sobre a minha filha a não ser salvação em Cristo Jesus. Da mesma forma com a minha esposa. Um dia ela contará o testemunho. Eu quero dizer para você que hoje começa o fim de todo decreto de destruição, de morte, de maldição na sua vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porém, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Você está pronto? Então fica de pé, porque agora você vai receber a primeira unção, a unção do nardo. Em 7 semanas